Agora faltam 5 minutos para as 2 horas da tarde. Começamos o quinto episódio do Futebite, o podcast do Núcleo de Estudos em Comunicação, Tecnologia e Futebol. Eu sou Ricardo Bedendo, professor do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação da UFJF e coordenador do Futebite. Neste semestre temos uma parceria muito especial com o podcast Gol de Tecnologia. No comando deste ataque está o aluno do curso de jornalismo integral da Facom, Victor Alac. Essa iniciativa é direcionada ao trabalho de conclusão de curso do acadêmico que se interessa pela pesquisa e pela prática nesta área. Boa tarde, Victor. É muito bom tocar essa bola mais uma vez com você nessa união entre o Futebite e o Gol de Tecnologia. Boa tarde, Ricardo. É um prazer estar aqui para conversar mais uma vez com você e com o nosso entrevistado de hoje, o plantão esportivo Vander Luiz. Muito bem, nesta quinta-feira, dia 9 de maio de 2024, temos como convidado um dos plantões do rádio esportivo de Juiz de Fora mais importantes da história da Rádio Solar, da equipe dos campeões da bola, Vander Luiz Leles, que esteve à frente desse trabalho entre os anos de 1992 e 1997. Começou a cursar jornalismo, mas depois migrou para a psicologia, onde se formou em 1999 na UFJF. Certamente tem muito a contribuir com a gente, com a sua trajetória como profissional da imprensa esportiva, em uma função bastante específica e complexa para aqueles tempos analógicos, principalmente. Vamos ter a oportunidade de falar também sobre as suas percepções de como a tecnologia tem modificado o que chamamos de arquiteturas das experiências, dos olhares e das decisões, daqueles que cobrem o futebol, hoje denominado por nós de Futebite. Aqui no estúdio da Rádio Facom, o nosso apito inicial ilustra para os nossos convidados que a intenção do nome Futebite é demarcar uma época na qual os bytes da bola e as tecnologias dos meios de comunicação interferem e alteram profundamente a dinâmica do jogo e de todos os personagens ao seu redor. O nosso tema é Plantão Esportivo no Rádio, olhares, experiências e decisões, do analógico ao digital. Conversar com profissionais da imprensa esportiva é fundamental para compreendermos como as suas arquiteturas foram sendo modificadas ao longo dos anos de atuação com a digitalização dos meios de comunicação. Vander, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e deixar o microfone aberto já para você. E tenho certeza que a gente vai contar aqui muitas boas histórias e trazer e registrar as boas memórias. Ricardo, Vitor, boa tarde aos dois. Estamos aí à disposição, né, para as questões que forem feitas e vamos ver, né, porque já aí se passam quase 30 anos, né, a memória às vezes falha um pouquinho, então qualquer coisa você aí me dá uma mão, qualquer coisa que eu for me esquecendo, enfim. Mas vamos lá, Estaremos vamos falar sobre juntos, esse Vander, percurso, né? nesse passe de letra aqui também no nosso podcast. E tenho certeza que você já começa a contar para a gente as melhores histórias do plantão esportivo. Vamos lá. Então, Vander, como que você se tornou plantão esportivo? Revela para nós como que foi sua primeira experiência na área. Olha, o que aconteceu é que eu estava no primeiro, segundo ano do curso de comunicação e o professor Márcio Guerra, era o nosso professor, nos chamou a mim e a dois colegas meus para fazermos um teste na Rádio Solar para o plantão esportivo, né? E o que aconteceu? É como aquela história, né? Eu sou o rei porque o rei daqui morreu. Eu vou te contar mais ou menos como é que foi. Fomos lá, fizemos o teste, passamos no teste, mas a vaga era para um só. Só que o Márcio ficou de esperar um pouquinho para ver quem que ele ia chamar, para ouvir de novo as gravações e tal. O Márcio foi entrevistado semana passada por nós aqui. Não é? Então vai ver. Talvez ele se lembre dessa situação. Nesses dias, né, que antecederam a resposta, que aliás sucederam ao nosso teste, e antecederam a resposta do Márcio, aconteceu uma coisa que um desses meus colegas ele já estava meio pensando tendendo, né, a mudar de curso, e realmente ele mudou pouco depois e ele desistiu. E o outro colega nosso, ele
ele era de outra cidade e ele mudou aqui. Ele estava em Juiz de Fora, morando num apartamento junto com a mãe já idosa. E ele ficou com receio de deixar a mãe muito sozinha, então também desistiu. Então, o escolhido acabou sendo eu, né? Que era uma vaga, os dois desistiram, só tinha o Wander. Então, eu entrei para essa experiência fantástica para mim, né? Foram cerca de quase 5 anos desse plantão esportivo, que para mim foi uma experiência muito proveitosa e eu me lembro com muito carinho e saudade desse tempo. Sim, excelente. Mas você tinha sido o primeiro lugar ou foi... Não havia ele não tinha revelado classificação. ainda. Ele não falou quem passou em primeiro ou em segundo. Ele decidiria qual seria qual seria o escolhido, né? Mas nesse intervalo, antes Do resultado, isso, aí os dois já desistiram. Os dois desistiram. Sim. Aí ficou eu lá como plantão, que foi para mim uma experiência fantástica. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais desses meandros, né, de como foram e tal, mas foi maravilhoso, sem dúvida. E você começou na imprensa esportiva com os meios analógicos de comunicação. Exatamente. Sem internet, sem muita tecnologia. E como era informar nessa época? Como era o tempo real do plantão esportivo nessa época? Olha, eu trabalhava assim numa mesa parecida com essa aqui no estúdio, né? Com vários rádios, eu imagino. Com vários rádios. Eu tinha um rádio lá em cima, ficava no segundo andar. Eu pegava o fio e pegava um fone em uma rádio e pegava um fone em outra rádio lá de cima. Eu estou trabalhando com 2 fones numa rádio. Ouvindo um jogo aqui, outro jogo aqui, que geralmente era um do Rio e outro de São Paulo. Sim. Porque não tinha, as rádios de Belo Horizonte na época não pegavam muito bem, ainda bem, né? Porque ele tinha um terceiro ouvido na época. Então, eu trabalhava dessa forma. E às vezes eu tinha que assistir o jogo pela uma Fórmula 1, por exemplo, no aparelho de TV, ali no estúdio. Aí eu tinha que ouvir uma rádio de São Paulo, uma do Rio, e ficar de olho na Fórmula 1 e ainda por cima, né, ouvindo lá a nossa transmissão quando eu iria ser chamado, né? E então foi uma coisa assim, difícil. Difícil porque vários, você tem que ficar muito atento nesse momento para dar a informação correta para o ouvinte, né? Que era a nossa função ali. Tá ouvindo 2 jogos ao mesmo tempo, saber onde foi o gol, Saber onde foi o gol, quem fez o gol. Exatamente. Bem diferente de hoje em dia, né? Só olhar no celular, está tudo prontinho. Pois é, rapaz. Daqui a pouco você deve talvez fazer uma pergunta sobre essa questão, dessa diferença. Eu vou dar uma opiniãozinha aqui sobre isso. Pode falar agora já. Vamos lá então. Eu acho, sobre essa questão das tecnologias, talvez adiantando até essa questão, não sou contra. Eu vou falar uma coisa assim, meio lugar comum. A tecnologia em si não é ruim, a questão é como você utiliza ela, né? Com certeza. Eu acho que essa aqui é a questão. Eu acho que, se você me perguntar hoje, se você vai ser plantão hoje em dia, você prefere essas novas formas ou antigas? Obviamente que eu preferia as novas, que eu não sou bobo, né? Enfim, muito mais fácil, cômodo e mais prático. O que não me impede de ter saudades daquela época, que eu achava bacana, né? Às vezes são nos obstáculos que a gente aprende também. E foi uma escola muito interessante, muito importante para mim. Sim. Então, você trabalhava cercado por rádios. Exatamente. Sem computador, sem celular. Então, como você organizava essas informações? Porque você ouvia um jogo aqui, outro aqui, mas você anotava também? O que você ia fazendo? Anotava. A gente recebia também fax de agências, muitos fax de agências. Então, eu era muito informado do futebol em geral, né? E às vezes, por exemplo, no Super Bate-Bola, eu participava, você ficava com um fone de ouvido na Rádio Globo. Então, todas as informações que eu achava mais importantes, eu ia anotando, e rapidamente. E quando me chamavam, eu ficava lendo aquilo com letras, às vezes que nem eu mesmo entendia, que era tão rápido, né? E você tinha que a coisa ali, né? Ou seja, você estava com os ouvidos ali concentrados na rádio que você estava ouvindo, mas também tinha que ter concentração no programa. Exatamente. Porque você era chamado a dar informação. A qualquer momento você tem que chegar lá e dar informação. Para interromper na hora certa. Na hora certa. Sim. Eu me lembro de uma vez
Assim, às vezes você anota tão rapidamente que a palavra ela não vai completa, né? Você anota coisa e rapidamente, e aí você vai lendo e eles te chamam, cara. E aí eu anotei uma palavra e eu fui dar essa informação depois no automático. Eu falei alguma coisa, eu lembro até da palavra, ela assim, o adiamento de alguma coisa, de algum jogo, e eu falo adiação. Olha só. E eu não percebi na hora. Depois do programa, o professor Dirceu Costa Ferreira chegou para mim. Que foi também um grande comentarista. Um grande comentarista da rádio, né? Poxa. Ele chega para mim e fala assim, mas você falou de ação em vez de adiamento? Eu falei, não, eu não podia. Ele falou, não, falou assim, falou, não falou. Pouco depois chega o Márcio Guerra, né? Mas você foi falar de ação, você chacota, você ver como é que o programa era ouvido, chacota na cidade. Eu falei, mas 2 contra 1, eu realmente falei de ação, fazer o quê, né? Já tinha passado. E aí, emendando, Victor, olha que interessante. E nessa época, a repercussão, por exemplo, de um erro como esse que você percebeu na hora ali, os ouvintes repercutiu, às vezes por telefone, às vezes era carta, né, Wander? Como é que... Exatamente. Ou na rua, quando você encontrava com a pessoa... Carta, telefone... Demorava, às vezes, para chegar esse retorno para a gente. Demorava, às vezes, chegar. Não era como hoje, né? Que você clica e pronto, você já tem... Você errou, 5 segundos, só olha no celular, já tá lá. Você já vira um meme nas redes sociais. Ia ser comentário só metendo... Né? Adiação... Como passou. Um cara desse é jornalista? Teve uma vez, essa questão dos erros eu estava era uma quarta-feira à noite, e o jogo tinha acabado, e jogaram para mim, estava eu e Marcelo Giuliani na mesa. E aí já era umas 10 da meia-noite, mais ou menos. O Giuliani não deve se lembrar disso não, mas eu me lembro que foi engraçado. Triste, mas engraçado ao mesmo tempo, depois eu vou falar por quê. O Marcelo Giuliani, que começou na rádio, Wander, em 95, como comentarista também esportivo. Exatamente, é verdade. Nesse dia ele estava me auxiliando na mesa ali, que ele não foi pro jogo e tal. Aí 10 da meia-noite chega o porteiro com um papelzinho, abre a porta e entrega pro Giuliani, que estava mais próximo. Aí vai pro intervalo comercial, aí o Giuliani lê. Aquela nota era nota de falecimento, né? Aí o Giuliani pergunta, eu conheço essa pessoa, era um amigo dele e tal, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que ver isso. Aí volta para ele, aí ele fala assim, nota de falecimento, a família de fulano de tal comunica com pesar o seu falecimento, convida parentes e amigos, aquela coisa toda, né? Aí no final ele estava tão tocado por isso que ele fala, eu quero apresentar minhas congratulações. Aí ele fala, desculpe, minhas condolências à família e tal. E depois quando terminou o programa, né, eu brincando com ele, era seu amigo, não era? Pois é, congratulações. O cara no pique, ele não percebe às vezes. Por quê? Porque se você erra, você não tem... É na hora, não tem como você corrigir ali. E aí é uma coisa que o Márcio Guerra, professor Márcio, que esteve aqui no último episódio com a gente, Wander, destacou. O imediatismo do rádio é incomparável com qualquer outro veículo. Exatamente. E a sua função era muito específica para demarcar isso, né? Você fazia, na verdade, o tempo real daquela época. Exatamente, é verdade, né? E no tempo real, você erra. Como os outros também erraram, né? Eu me lembro de o Márcio Guerra uma vez, ele colocou uma gravação, mas eu me lembro no jogo que eu estava no plantão também. Foi numa quarta-feira também, Bangu e algum outro time grande lá. E o Márcio Guerra, no intervalo, o Bangu tinha um ponto de esquerda chamado Gilson, chamavam ele de Gilson o Gênio. Acho que ele passou pelo Fluminense muito também, bom jogador. Muito habilidoso, né? O cara dava trabalho. Só que teve uma paulada nele durante o primeiro tempo e ele sentiu, ficou dura para o segundo. Aí chegou o Márcio Guerra no intervalo, pergunta para o Gilson, ô Gilson, e como é que tá a dor? Aí o Gilson, ele pensa, a dor tá doendo, né? A dor, quando você falar que o gato tá miando. Né? É verdade. E aí, naquele momento que a gente tem que... É o que você falou, às vezes é tão rápido que a gente não percebe. Não percebe.
É verdade. Quando você vê, já foi. Já foi, né? não tem conserto. Consertar às vezes é até pior. E às Você vezes chamar a jogador- atenção Porque para o você erro. destaca o exato. É O verdade. jogador às vezes gosta de tirar uma onda quando o jornalista faz a pergunta errada, deixa no ar, o jogador gosta de tirar uma onda para ser engraçado também. Exatamente. Se aproveitam, né? É. Então, Wander, como você se imaginaria em um plantão esportivo atualmente? É o que eu estou te falando. Eu imaginaria muito. Aproveitando, Wander, só para você falar, é, é, explicar como era realmente a sua função e como é que você então se imaginaria realmente hoje. Olha, a minha função naquela época de plantão era assim. Eu aprendi plantão com o Luiz Fernando Rocha. Eu cheguei na rádio, o plantão era o Nando, era um cara super gentil, educado, teve muita paciência em me ensinar os caminhos do plantão esportivo. Isso é importante. Né? E foi um cara muito bacana e tal. E foi ali. E realmente tinha essas grandes. Comparado com hoje, era bem difícil. Era muito mais difícil, mas também ao mesmo tempo era muito prazeroso. Porque eu acho que, como eu falei para vocês, nessas dificuldades que a gente cresce. Né? É no tropeço, tá, As melhores sabe? E histórias você ficam vai aí, né? aprendendo, né? Você aprende através dos erros também. Agora, evidentemente que a tecnologia é uma coisa bacana que você tem hoje em dia, né? O VAR, por exemplo. O pessoal fala do VAR, né? O VAR é uma tecnologia assim, assado. O VAR, como tecnologia, eu acho uma boa. O problema do VAR, aliás, antes de falar isso, o VAR tem dois problemas, na minha opinião. O VAR é péssimo quando ele prejudica o meu time. Ele é a nona maravilha do mundo quando ele ajuda. Você é vascaíno, não é, Wander? Eu sou flamenguista. Flamenguista, Wander é flamenguista, tá certo. O VAR não costuma prejudicar muito, Vascaíno né? é o Vitor Alac. Com certeza, fanático. O VAR no Flamengo não costuma prejudicar muito, né? Não é bem assim, não. Opinião dos adversários. Mas eu acho que o VAR, o problema do VAR não é o VAR, é quem Opera. quem opera o VAR. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava vendo um jogo outro dia e o árbitro ficou na dúvida e ele foi lá umas 3 vezes conferir o VAR. O jogo demorou uns 5 minutos para recomeçar e os caras estão no campo lá se aquecendo, porque daqui a pouco pode se lesionar. O jogo do Botafogo ontem, Wander, contra a LDU, 10 minutos. foram 10 minutos Olha de só. consulta no VAR, Nossa. por um lance, de fato o lance era muito complicado, mas o jogo ficou parado 10 Pois minutos. Exatamente. Mas eu acho que o árbitro tem que decidir, porque, primeiramente, ele é autoridade máxima em campo e você fica muito dependente demais do VAR. Então, Né? até sobre o lance da LDU ontem, eu acho que o VAR, e também nessa concepção do VAR, o critério do VAR não é bem definido. Igual, alguns lances eles chamam o juiz para ver, outros não chamam, às vezes em lances muito parecidos. Igual, na minha opinião, o gol ontem da LDU foi legal. A bola bate em 3 jogadores do Botafogo para bater no jogador da LDU depois. Aí chamam o juiz para olhar. Para mim era um lance duvidoso, então tinha que manter a decisão do campo. Exatamente. Né? Então, Wander, diante de toda essa tecnologia, como você comentou e introduziu o assunto do VAR, pensando no que você fazia naquela época, com os rádios todos ali, porque na verdade aqueles rádios ali eram a sua internet de hoje, podemos dizer assim, né? Você se imagina hoje na função de plantão esportivo, né? O que você acha que demarca assim, a principal diferença, né? E o que você diria para esses jovens que estão chegando aí para o mercado e que querem trabalhar na função de plantão esportivo? Eu acho que eu sou suspeito para falar, porque assim, eu gostava demais desse trabalho, né? Me ensinou muito. Outra coisa também, não só o plantão, como trabalhar em rádio, para mim foi uma coisa fantástica. Rapaz, eu chego lá no estúdio, no primeiro dia, eu era um ouvinte de rádio, de AM, eu ouvia esses caras, cara, no Super Bate-Bola. Eu chego lá, eu faço parte dessa equipe. Aí você vê lá um Ivan Elias. O Ivan Elias eu acho um cara super inteligente.
O Ivan Elias, ele é inteligente, ele é um cara criativo, ele é um cara bem humor, é um cara que tem um humor muito significativo. Ele é meu primo. Ah, então... Primo da minha mãe, então, mas... ele E extremamente acolhedor. né? Muito, com certeza. O Ivan, às vezes eu tava trabalhando na rádio, mas eu estava de bobeira em casa, estava de folga, então eu ligava o rádio no programa do Márcio Augusto, que era o Rádio Vivo, né? Para esperar o Ivan, porque ele tinha uns personagens que ele fazia, bem humorados, então eu morri de rir daquilo. Eu me lembro até que teve uma vez, foi no jogo Brasil e Estados Unidos, Copa dos Estados Unidos, não, foi dos Estados Unidos em 1994. 94. E o Brasil, ele até foi campeão, mas no início não estava muito bem, não. A pessoa estava meio desconfiada e o Brasil foi jogar contra esse anfitrião. Aí o Ivan Elias, ele fez uma musiquinha, com um dos personagens dele fez uma musiquinha que até hoje eu me lembro. E quando você me perguntar assim, quem eram você lembra de algum jogador dos Estados Unidos? Eu lembro de dois. Do zagueiro Lalas e do goleiro Meola. Por quê? Porque nessa musiquinha ele citava os dois. Não era? O zagueiro era o cabeludo, não era? Era o cabeludo. Ruivinho, não é isso? Isso. Meola, o goleiro mais forte. E naquela época também tinha a TV Globo, passava o Cacete e Planetas, às terças-feiras à noite, né? Eu gostava, via o programa, e eu ficava pensando, cara, rapaz, eu acho que o Ivan Elias caberia bem num programa desse, ou participando diretamente, ou produzindo o programa, porque ele tem uma veia humorística muito interessante, né? Eu acho que se o Ivan Elias não escolhesse o esporte, ele escolheria o lado do humor, né? Então você chega lá e vê um cara desse, um Ivan Costa, né? Um locutor raiz de AM, Ricardo Wagner, dedicado ao esporte, ao futebol, não só na rádio, né? Sim. Na liga de futebol, um cara muito atuante, sabe? Professor Dirceu, Márcio Guerra, com toda a experiência, o Luiz Fernando Rocha, também aquele plantão que me ensinou, como eu te disse, né? Os caminhos, os meandros do plantão esportivo. Então foi uma experiência muito boa. E eu tenho certeza que você e o nosso saudoso Antônio Marcos, quando chegaram, um pouquinho depois de mim, sentiram isso também, né? Que escola que era aquilo, né? Que coisa bacana que foi, né? A importância que teve pra gente de toda aquela experiência. Com certeza. Com esse pessoal. E eu posso incluir mais um nome que eu acho que está no nosso coração, assim, ninguém consegue, de fato, não reconhecer a importância dele, né? Marilênio. Ah, o seu Marilênio? Nossa, Marilênio. Você conviveu mais com ele do que eu, Wander. Eu não conheci muito bem o seu Marilênio, porque ele trabalhava no horário que a gente... 11h30, Só uma coisa, cara. O seu Marilênio, quando ele faleceu, chamaram a mim e o Antônio Marcos para fazer o programa dele. Que responsabilidade. Cara, eu cheguei, eu estava pensando que eu estou no primeiro dia, eu falei, cara, como é que vai fazer isso? Como é que vai fazer esse programa? No giro da bola. No giro da bola, como é que a gente vai fazer? A gente fez das tripas coração lá, capinou sentado para fazer alguma coisa, né? E, poxa, uma responsabilidade enorme, porque eu acho que o programa No Giro da Bola não era do senhor Marilênio, ele era o senhor Marilênio, o programa No Giro da Bola, gente. O cara sabia tudo. Então, eu acho que até a rádio, pouco tempo depois, ela cancelou esse programa. Eu acho que com muita justiça, porque não tinha como fazer. Eternizou o programa. Não tinha como você ficar fazendo. Era até meio desconfortável estar ali. Eu senti isso. Desconfortável estar ali no programa. A gente faz, porque, né, direção, comando, logicamente, a gente, né, pede, enfim, manda, a gente obedece e tal, mas... naquele momento era necessário, né? Porque a perda do Mário ali, ela deixou todo mundo de fato atônito também, né? E a gente queria prestar também uma homenagem, dar sequência ao programa, não cortar de imediato, até pelo reconhecimento do legado do grande trabalho ao longo de muitos anos. Com certeza. Então, Wander, gostaria de saber o que você fala para quem quer começar no plantão esportivo agora. O que eles têm que fazer para conseguir ter a credibilidade que você tem? Se informe muito. Se informe muito sobre esportes em geral, né? Sobre qual a proposta do meio ali, e se informe muito. Olha, eu procurava me informar muito sobre as coisas, porque o plantão tem que ver tudo.
tudo, né? Do futebol de norte a sul do país. O que acontecia? Porque você não dava só resultado. Vamos esclarecer isso para o nosso ouvinte, para quem vai assistir a gente no YouTube também, Wander. O plantão não é só dar resultado dos jogos. Verdade. É isso que você está falando, quer dizer, você tinha que estar muito bem informado, porque tinha outras informações. Ricardo, eu me informava, eu sabia resultado de norte a sul do país. Ia jogar lá. Remo e Paysandu. Foi? Remo e Paysandu. Remo e Paysandu. Eu sabia classificação, gols contra, vitórias. Se o técnico estava na corda bamba, eu me informava sempre. Quixadá e Itapipoca. Campeonato Cearense, eu sabia quem tava em cima, quem estava mais embaixo, se estava em crise, se não estava. Vai lá, o Jacuipense e o Jequié, Campeonato Baiano, eu sabia. Sabia tanto que está na memória até hoje. Está até hoje. E está até hoje uma questão, a Paula lembra disso, ela fica aborrecida. Eu vou te falar o que aconteceu. A loteca naquela época eram 13 jogos, hoje são 14, né? E teve uma delas, nossa, esses jogos estão muito malucos, né, nessa loteca aqui, que eram jogos de campeonato maranhense, piauiense, paraibano, Série A2 de campeonato paulista, sul, eles misturaram muita coisa. Eu olhei aqui, porque eu dava resultado, eu olhei antes, né, no cartão, nos dias, tá muito doido isso. Eu tive uma ideia, peraí, eu tô sabendo disso aqui tudo, cara. Sabendo, né, do que está acontecendo, eu vou jogar uma loteria esportiva. Eu joguei um cartão simples, era um duplo, né, o resto tem que chutar. Né? Aí fui conferindo, era plantão, sabe do resultado, porque terminou a jornada e fui conferindo o cartão. Jogo 1, Pará, coluna tal, acertei. Jogo 2, né? Cara, de 12, 13 jogos, eu acerto 12. E o pior é o seguinte, o que eu errei foi o jogo 13. Então, quando eu estava assim, conferindo, quando eu cheguei no jogo 12, eu, pô, tô rindo, que maravilha. Chegou no 13, e o 13 era um jogo em que havia um mandante, era um favorito, eu não me lembro qual que era, eu sei que o time era favorito, e o outro time, Vasco Campo Grande, por exemplo. Naquela Mas época, aí né? você quer ganhar, se você acerta o jogo 13 Isso, também? eu ia ganhar na loteria, né? Ia acertar os 13 pontos e ia ganhar na loteria. Aí, E era até muito hoje, dinheiro? dava, porque era jogo muito. Porque não eram jogos enormes. Previsíveis. Se hoje você me perguntar o que é isso, eu não sei mais, eu sou leigo já nisso. Né? Mas naquela época eu sabia. Chegou no jogo 12, pô, olha que maravilha. Aí o jogo 13, que era um jogo, vamos dizer, mais fácil. Mais fácil. O Vasco Bom Sucesso. Daí você joga o Vasco. Deu empate. São as armadilhas do futebol. Tá vendo? Mas acontece. São ótimas lembranças, são ótimas histórias. Acho que você já contou algumas aqui, né, Victor? Já. Mas se quiser contar mais alguma, a gente gostaria que você, assim, teve uma história assim que a gente está ativando a sua memória, Wander. Alguma história que ficou muito marcada ou alguma outra que você se lembra, assim? Deixa eu ver aqui, rapaz. Tem tantas, né? Tem tantas que... Porque já contou várias até. Eu queria destacar uma coisa, enquanto você vai lembrando aí. Uhum. É bom a gente falar que quando você falou desses scouts todos aí, que você dava, dos times lá da Bahia, do Ceará e tudo mais, vamos lembrar que estamos falando de uma época que não havia aplicativo. Igual a gente tem hoje, né? Que os aplicativos entregam tudo pronto pra gente. É difícil pesquisar classificação desses campeonatos, gols pro. Por que eu fazia isso? Eu tinha que fazer, eu sentia que eu precisava fazer isso pelo seguinte, principalmente os domingos, encerrava a jornada esportiva, vamos supor lá pelas 7h15 da noite, por aí, 7h20, mais ou menos, né? Eu tinha que entregar, aí jogava para mim, eu ficava sozinho ali, eu tinha que entregar o programa às 8 horas para o Pitangal, fazer de 8 a meio-dia, um programa de música sertaneja e tal.
Então, assim, aí eu dava sul, sudeste, aquela coisa toda. E se ficasse um espaço, dava para dar um resultado, por exemplo. Aqui em Juiz de Fora tem pessoal de outras regiões. Aí eu dava tempo de eu falar sobre isso. Né? Por isso que eu me informava, para ter esse a mais, esse plus, né? Caso houvesse necessidade, sabe? Agora, se falando de história, eu estou me lembrando de uma vez, eu precisava de uma informação do futebol do Rio, e eu não conseguia essa informação em lugar nenhum. Aí eu falei, pô, eu vou ligar lá para a Tupi do Rio. Liguei para um plantão esportivo famosíssimo lá na época, não me lembro agora o nome dele. Cara, ele me atendeu com uma grosseria, com uma falta de educação impressionante. Não estava num bom dia. Não, e outra coisa também, se ele me informasse o que eu queria, ao invés de fazer aquele descaso todo, o tempo que ele usou para fazer aquilo, ele me informaria. Então, que eu estou sem tempo e tal, e depois disso me criticando, muito obrigado, então, desliguei, né? Então, assim, mas normalmente com os outros plantões, era muito bom. A gente tinha a rádio nossa co-irmã, que era assim, a Nova Cidade, né? Não me lembro. Na época, Nova Cidade. E de vez em quando o plantão de lá, que era o Chico Cícero, ligava para mim, pedia, né? Grande Chico Cícero, até hoje aí na equipe de esporte com o Ricardo Wagner. Exatamente. Então a gente trocava, né? A gente se formava uma outra, dúvida aqui, dúvida ali. O plantão também de Belo Horizonte, que eu me esqueci o nome também, já ligou para mim pedindo informações. A minha relação com os outros plantões era muito boa, com exceção do que aconteceu nessa situação aí. Mas foi um dia só também, né? Foi um dia só. Faz Depois parte. também, evidentemente, que eu não iria ligar mais para a Rádio Tupi, né? Não fiz isso, mas se precisasse, deixa eu ligar para a Globo, que é melhor. A velocidade da informação era tão interessante a gente fazer essa comparação do analógico com o digital hoje. Na verdade, essa velocidade ela só potencializou hoje com a tecnologia digital. E aí eu posso contar uma história também que eu me lembro. Vamos ver se você se lembra dessa, Wander. Vamos lá. Você está forçando a memória. O programa Super Bate-Bola estava no ar e eu, como você mencionou, junto com o querido Antônio Marcos, estávamos ali participando do Super Bate-Bola. Nós éramos, naquela época, setoristas do Tupi. A gente cobriu o Tupi também. E o Antônio Marcos estava sentado numa posição da mesa, com o microfone à sua frente, dando uma informação. O Wander não estava dentro do estúdio nesse momento, porque ele estava lá na salinha de cima, pegando alguma informação, ou imprimindo alguma coisa importante. E era de fato importante, porque de repente entra o Wander dentro do estúdio, rapidamente ele abre a porta, assim, até suspirando, e ele não percebeu que o Antônio Marcos estava no ar e puxou o microfone para falar. E o Antônio Marcos, a gente levou aquele susto e de repente todo mundo começou a rir. Inclusive o Wander, que não conseguiu dar a informação e foi aquela risaiada, porque foi uma cena, né? Foi assim, a velocidade do rádio, né? Ali. E os ouvintes perceberam? Certamente eu teve uma percepção. Essa informação psicológica. Foi como se o microfone tivesse aqui e tivesse pego. Isso, exatamente, na hora que você estava falando. Então, a gente de fato se lembra com muito carinho e é interessante a gente falar essas coisas, porque demarca, né? Eu acho que uma das coisas que pontuam e demarcam muito bem essa questão do imediatismo, da velocidade, com a preocupação com a informação de qualidade, como você colocou aí, né? A importância de estar bem informado. E essa lógica também do jornalismo que a gente sempre praticou com muita ética, com muita credibilidade, também de dar notícia em primeira mão. Sim. Claro. Faz parte. Sim. A nossa responsabilidade como ouvinte é muito grande, né? A gente é formador de opinião, né? Então eu acho que a gente tem que ter isso em mente sempre. Então, Wander, você trouxe uma foto aí pra gente. Trouxe uma... Posso contar a história dessa foto? É isso que nós vamos pedir para você fazer. Quando você olha para ela hoje, o que vem na sua cabeça e no seu coração? O que aconteceu nessa foto? Mostra aqui para o nosso vídeo, Wander. Assim? Isso, vamos mostrar a foto aqui. Vamos deixar ela aqui para o pessoal ver. Aí você vai falando. Essa beleza aí. Eu tinha cabelo naquela época. Mas tudo bem. Eu estava lá no estúdio. Foi no sábado, eu acho que tinha uma jornada no sábado, se não me engano.
E o Herbert Brito, que era um... Trabalhava na técnica com a Isso, na gente. técnica, exatamente. Ele abriu a porta, aquela pesada porta, vou tirar uma foto sua, tá? Pode tirar, tudo bem. Eu vou tirar a foto e tal, tudo bem. Depois ele revelou a foto, dias depois ele chegou para mim, aqui, Wander, a foto que eu tirei para você lembrar da rádio. Então, graças ao Herbert Brito, muito obrigado, né, ao Herbert Brito, onde ele esteja, eu tenho essa única, exclusiva e muito importante, né, lembrança da rádio comigo. Tá? Muito bem. E esses fones antigos também, Fones Wander. antigos, exatamente. Você tinha mais de um fone? Aí eu tô, eu tô com um só, mas eu tinha 2 fones, né? O outro deve ter em outro lugar. Você fala com muito carinho da rádio, dá para perceber. Sim, claro, foi uma experiência maravilhosa. E eu acho que, como eu estou falando, a gente aprende muito, né? Eu escolhi outros caminhos porque eu sempre sonhei com a psicologia, sempre, desde o 2º grau. Mas eu gostava muito da comunicação também. Por que eu não fiz? Porque eu estudei psicologia antes. Por quê? Para estudar em escola particular, eu não conseguiria. Eu ia na UFJF, não tinha curso de psicologia. Eu comecei a fazer a comunicação. Um ano depois, eles abrem o curso de psicologia. Mas eu me achava muito despreparado naquele momento, eu não vou fazer. Aí na segunda turma, eu passei, né? Mas assim, se você falasse, e se você não conseguisse formar-se em comunicação, cara, isso seria para mim tão prazeroso quanto, sabe? Porque foi uma coisa muito, muito bacana, muito importante para mim e é até hoje, né? Eu guardo com muito carinho tudo que aconteceu, né? Da nossa equipe, das pessoas que passaram lá com a gente, né? É uma lembrança fantástica. Então, falando um pouco do futebol atualmente agora, o que você está achando? Você acha que a tecnologia está ajudando, está atrapalhando? Trouxe mais justiça para o futebol, Wander? Olha, eu não diria que trouxe mais justiça, porque eu acho, como eu falei antes, que falta a forma de você lidar com a tecnologia. A tecnologia está aí, isso é um fato. Mas quem opera é um humano ainda, mas né? quem opera, eu acho que ainda tem muito a aprender, eu acho que ainda tem muito a desenvolver ainda nesse sentido da tecnologia, né? Falando sobre a tecnologia em geral, a- a- ela nos facilita muito a vida em determinados pontos, mas ela tem um aspecto que é de um imediatismo muito grande, que as coisas hoje estão de um jeito e amanhã estão de outro, né? Não há um sentido de uma certa permanência. Eu me lembro quando eu fiz o curso de psicologia, eu li um livro de um autor chamado Zygmunt Bauman, que ele fala sobre a questão da modernidade líquida e tal. E ele fala sobre isso, né? Que essa modernidade, ela veio suprimir totalmente a noção de permanência, porque tudo é moda, o que é hoje de um jeito, amanhã é de outro e tudo mais. Eu não gosto de radicalismo, de nenhuma maneira. A permanência demais, excessiva, é ruim. Por quê? Porque você não tem o novo, você não tem as invenções, as criações, né, que são importantes. E também eu passo até para autoritarismo, essa permanência fixa lá no polo. Mas, de um outro lado, essa coisa dessa mudança, dessa coisa dessa impermanência total, também é ruim, porque você fica sem norte. Você tem que ter alguma referência, algum norte, algum ancoramento em alguma coisa. E as coisas mudam de uma maneira muito, muito rápida, né? E então, eu acho que a questão da tecnologia, como eu te falei, não tenho nada contra a tecnologia. A questão é que eu acho que temos muito ainda a aprender com ela e a aprimorar. Eu acho que essa é a grande questão. E se você não gosta de radicalismo, na internet tem muito radicalismo, né? Meu Deus. O pior é o seguinte, falando sobre isso, na internet eu acho que as coisas ficam muito superficiais, você não se aprofunda, né? A internet hoje é uma coisa, amanhã é outra, então as coisas não se... muito, Rasas. muito rasas, né? Não há discussões na internet, você fica... Se você não tiver um mínimo de senso crítico naquilo que você está vendo na internet, você fica alienado. Mas é uma percepção de um profissional que trabalhou muitos anos e que
traz isso para a vida dele até hoje. Isso fica muito claro quando a gente conversa com ele, Victor, que é uma pessoa que está sempre muito bem informada. Sim. Sobre tudo, que lê muito, e naquela época principalmente tinha que ler muito, né, pegando no jornal, no físico, né, e não havia essa superficialidade hoje, né, das poucas linhas, né, e era sempre uma necessidade que a gente tinha de estar muito bem informado, e a gente hoje vê como isso fez bem. Claro. Você ainda acompanha muito esporte, Wander? Bem menos, mas ainda acompanho alguma coisa. Você ainda tem esse hábito, Wander, de fazer essas anotações? Não. Mas vê os jogos. Pouca coisa. O Flamengo atualmente não está dando muito essa vontade. Se o Flamengo estiver bem, eu acompanho um pouco mais. Se não estiver mal, ultimamente eu estou no meio termo aí, né? Entendi. Então, Wander, você já falou um pouco pra gente, mas queria que você entrasse um pouco mais nesse assunto. Por que mesmo com tanta tecnologia, você acha que ainda tem tanta polêmica? É só porque quem opera o VAR, ou você acha que a tecnologia ainda não evoluiu tanto para acabar com todas as polêmicas? É porque é o seguinte, aí eu vou falar meio como psicólogo. Eu acho que por mais que a gente tenha tecnologia ao nosso favor e por mais próximo ao modelo ideal que ela seja, quem opera é o humano. Sim. Então, o humano, ele mesmo que ele não se aperceba, ele é um ser de falta. Não tem como você operar uma coisa sem o fato de ser o humano que está fazendo isso, né? Então, você pode ter um carro, por exemplo, com todas as tecnologias e tal, mas sempre vai ter essa pecinha, né, na frente do volante ali que não vai, né, ser aquela perfeição. A gente até vê muito carros novos, tecnológicos, mas com acidentes. Imprudência. E você vê que a tecnologia, como que ela mostra pra gente que a coisa falta, que as coisas falham, né? Você está lá no computador, deu um pau, deu isso, deu aquilo. Pode perceber, se você está no mais tecnológica possível, ela sempre te aborrece de alguma maneira. Falta, né? E por isso que eu falo com todos os alunos aqui na faculdade, Wander. Sim. E aí é um aprendizado, eu posso dizer que foi muito com você, porque eu via você trabalhando e aquilo me chamava muito a atenção, assim, das suas anotações, a caneta ou as canetas que você tinha e aquele monte de papel também na sua frente com muitas anotações. Quer dizer, ali não ia acabar a bateria nunca. Pois é. Eu queria até na época fazer Estava garantido. Eu queria ter uma sociedade com a BIC na época, porque o que eu gastei de caneta ali naquela época foi grandeza. É verdade. Você tinha que estar lá com umas 5 canetas e anotando. Sim. É uma loucura, né, cara? Então, Wander, para terminar, vamos falar da sua memória afetiva. Quem são as suas referências? Quem te trouxe até aqui? Você está falando no jornalismo. No jornalismo. Isso, no trabalho da imprensa esportiva, Wander, e também na sua vida. Olha, na imprensa esportiva, aquele pessoal da Solar é quase inevitável que você coloque essa pessoa no plural, né? Márcio Guerra, Ivan Elias, Ivan Costa, Ricardo Wagner, o pessoal que veio depois. Você mesmo, Antônio Marcos, né? Ensinaram muito também, e a gente sempre aprende. E hoje em dia, eu gosto muito, sabe de quem? Do Washington Rodrigues, que é o Apolinho. É o Apolinho, exatamente. Um cara, hoje na Rádio Tupi. Esse estilo mais solto, mais inteligente, né? Que o cara faz umas sacadas e tal. Ele está sempre nos jogos ainda. Sim. Porque você coloca uma leveza na sua transmissão, né? E o Apolinho tem essa capacidade, tem umas tiradas e tal. Quando eu falei para você que eu me interessei muito pelo jornalismo, eu gostava muito da psicologia, mas a comunicação também me interessava, porque eu tenho um primo, ele chama José Campos, hoje está com 70 e poucos anos, ele é lá de São Paulo. E ele era repórter ele foi repórter da Record, Manchete, alguma coisa assim. E eu via que eu ficava maravilhado com aquela transmissão, com a reportagem, tudo. Então isso me encantava muito. Eu acho que tudo que você faz na vida, você tem que ter algum desejo sobre isso, né? Senão não funciona.
funciona. Como diz, mesmo que você ganhe pouco, mas que você se divirta. Sim, seja feliz, né? É isso. Muito bem, Vander Luiz. Antes da gente terminar, obviamente, esse episódio, eu queria pedir ao Vitor a licença para trocar de lugar e trazer a Paula Barquete para sentar ao lado do Vander. E aí a gente vai registrar, eu acho que esse momento é importante. Aqui, Victor, por favor, você pode sentar aqui do lado da Paula, para a gente poder fechar esse episódio com chave de ouro. Te desejar também uma boa tarde, agradecer pela sua presença também, Paula Barquete. Pode chegar mais perto do Vander, Paula? Um pouquinho. Ele não morre. Isso. Né? Vamos contar essa história um pouquinho também aqui, trazer a Paula, eu acho que é muito importante, porque, sem dúvida nenhuma, eu também tenho ótimas lembranças, como eu já disse no começo, da oportunidade que tive de trabalhar com você, e certamente você também traz uma grande contribuição para esse tema aqui que a gente está debatendo, porque esposa de um profissional da imprensa esportiva, e você chegou a passar em algum momento pelo esporte também, Paula? Boa tarde, obrigado de coração também pela sua presença. Imagina, obrigada pelo convite, boa tarde. Olha, eu fazia parte na Rádio Solar da equipe de jornalistas. A gente pegava informações de cidade, política, economia, e esporte ficava com vocês, entendeu? E era uma loucura aquilo para mim, porque eu sempre planejei trabalhar em jornal, sabe? Comecei assim, eu lia muito livro, falei assim, gente, o que eu poderia fazer desse tipo assim? Escrever, como? Como repórter, como jornalista, tá? Daí entrei na rádio e eu ficava num conflito porque as notícias apuradas, assim que elas iam ao ar, acabou, morreu. Eu falei, gente, e agora? Não tinha aquele registro que a gente tem hoje, por exemplo, com os podcasts. Sim. Como que estamos fazendo aqui. Sim. Você apurava, redigia, o locutor lia, transmitia e você já estava em outro assunto. Não tinha como acrescentar uma informação, né? Não, até poderia dar uma continuidade, né? Dependendo do assunto. Mas, geralmente, assim, por exemplo, vou dar um exemplo. Abriu um concurso. Você poderia, mais para frente, na outra semana, falar quantos foram os inscritos, se houve alguma mudança na data, alguma coisa. Mas, geralmente, o assunto se encerrava ali e você já tinha que mudar sua cabeça totalmente para outro assunto. Daí que acontecia? O dinamismo mesmo do veículo, né? Do próprio jornalismo. Muito rápido, textos pequenos. Daí isso tudo em máquina de datilografia. Quando eu fui para o jornal, que ainda era máquina de datilografia, veio outro desafio, que eu estava acostumada a fazer texto curto e eu tinha que encher uma lauda. Como? Precisou de um tempo. Precisou de um tempo para eu conseguir desenvolver mais o texto, sabe? Assim, soltar. Porque eu estava presa, né? Daí soltava e... Às vezes acontecia até o contrário. A diagramação era feita antes e falava assim, ó, essa matéria aqui tem que ter... Eu esqueci agora o termo, mas assim, vou chutar. 50 linhas. E eu só tinha informação para 30. Mas a essa altura, eu já tinha, digamos assim, um traquejo de, eu vou abordar um assunto aqui, que dá para encaixar aqui. E você esticava a matéria para caber naquele tamanho, sabe? Nossa, muita aula. Ô, Paula, e conta uma história aqui, Paulo e Vander. E esse amor começou na imprensa? Olha, foi assim. A gente se via na faculdade, né? Meio contemporâneo da faculdade. Quando o Vander fazia comunicação. Uhum. Mas a gente só se encontrou mesmo, assim, começou a sair na rádio. Foi na Rádio Solar. Então tem uma união também pautada pelo jornalismo, pela imprensa esportiva, não é? E Paula, depois, né, vocês começaram a namorar, enfim, você de alguma forma já acompanhava o esporte, o futebol, ou o Vander trouxe essa influência para você, ou você sempre preferiu não dar muito palpite, como é que é? Olha... não. Ainda bem porque ela torce para outro time, né? Mas... Não. Olha, a nossa relação era assim. Qual time você torce, Paula? Olha,
Meu pai é Botafogo, então eu sou simpática ao Ao Botafogo. Um pouquinho. É um assim. eufemismo para dizer que ela é botafoguense. Não, mas eu Tá não. bom. O que acontecia era o seguinte, Botafogo tá bem, pô. não, mas eu nem sei, eu nem sei de verdade. Conta então a gente história. trocava figurinhas em outras áreas, tipo assim, cinema, música, sabe? Sinceramente. Até porque na hora, né, quando você tá namorando, assim, a gente tá saindo, vamos falar de outros assuntos sem ser de trabalho, né? Então, assim, graças a Deus o Wander entende hoje um pouco mais de rock and roll e tal, graças a mim e tal. É isso, mas futebol realmente, mas eu deixava, né? Olha só, imagina, domingo, cadê meu namorado? Tá Porque trabalhando. não é fácil a vida do profissional da imprensa esportiva também, né, Wander? A gente, final de semana, trabalhava. É verdade. Pois é. É o dia que tem mais trabalho. É o dia que tem inclusive. mais Eu trabalho. nem me lembro que dia que era a minha folga. É. Eu sei que eu trabalhava no domingo. Pois é, então o assunto era outro, sabe? Assim, Dia sem terça. eu só queria lembrar uma coisa que eu estava pensando Por aqui. favor, fica à Eu vontade, estava Paulo. pensando aqui que o meu projeto experimental de conclusão de curso, que nem mais tem esse nome, né? Parece que é TCC, né? TCC, hoje é Pois trabalho de conclusão de curso, Pois que é o é. que o Victor está fazendo aqui com a Pois gente. é, eu fiz, como todos os meus colegas, em máquina de datilografia. Se errasse alguma coisa, tinha que redigir a aula toda. Entendeu? Então, assim, era outro esquema, não tinha internet, não tinha computador para isso. Sabe? Então, assim, enfim. Ô eu Paulo, até- então, já que você entrou nesse tema, Ah, é óbvio que eu também não vou perder essa oportunidade de te perguntar, embora você não acompanhe como Wander, ah. você acha que a tecnologia hoje ela trouxe mais justiça para o futebol, para o esporte? Qual que é a sua opinião? Olha, E para o próprio trabalho do jornalista? eu- Facilitou? Está mais desafiador? o que eu acho, deixa eu tentar dar uma resposta, assim, em termos de informação. Eu acho que tem muita informação rasa, usando esse termo, rasa. Sim. Daí você abre uma notícia para ler, você pensa assim, mas peraí, e a informação tal que eu estou querendo saber? Daí você tem que buscar outra fonte, outro canal. Mas assim, sobre o futebol, eu vou ficar devendo. Você toca essa bola pro Wander. Toca pro Wander. Assina embaixo as palavras do meu marido. Não é verdade? Não, mas eu acho assim, eu acho que as informações na internet, né, você vê, eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, eu só tenho o WhatsApp. Sim. Mas então assim, quando eu estou pesquisando alguma informação, é o que eu estou te falando, eu tenho que pesquisar em vários lugares, eu não vejo aquela informação completa num lugar só, sabe assim? Igual antes a gente podia abrir um jornal e ler tudo ali e ficava informado, entendeu? Hoje é muito fragmentado. Muito. E muita coisa também você sente que em alguns canais menos sérios é muita opinião, sabe? Opinião, eu não quero saber de opinião. Só se for uma opinião muito embasada de alguém muito importante, assim, que estudou. Agora, assim, opinião, digamos assim... De torcedor, essas coisas. Não, Opiniões opinião do rasas torcedor. também. Não, eu quero dizer assim, a opinião do... Vou dar um exemplo. Eu vou na padaria, daí tá lá a funcionária puxando papo, dando a opinião dela sobre política, que seja. Tá, eu registro aqui, entrou aqui e tal, mas e daí? Eu quero saber de um cientista político também, sabe assim? Eu não quero só... Alguém renomado, alguém Eu quero, estudado pra dar eu preciso opinião. do outro lado também, sabe? Agora, enfim. Alguém, Não é o próprio preconceito, o é professor, apenas- não, mas é interessante isso. O professor Márcio Guerra mencionou isso aqui no último episódio com a gente. A importância, e o Wander trouxe isso também. Eu acho que a trajetória do Wander, né, e a sua também, como você está expondo aí, contam essa história. Principalmente para os mais novos, como a gente já reforçou aqui, a importância de estar bem informado sobre aquilo que você vai falar ou vai escrever. Pois é. Agora, por exemplo, né? Pegar uma opinião só e jogar, daí você fica, né? É verdade. Muito bem, meus amigos. Faltando aí 6 minutinhos para as 3 da tarde. Nós vamos chegando aqui ao final desse episódio do FootBite em parceria com o Gold Tecnologia. Querendo mais uma vez aqui agradecer imensamente a presença do Wander Luiz Leles, nosso plantão esportivo histórico
da Rádio Solar, da equipe dos campeões da bola, agradecer também a Paula Barchetti, jornalista também que escreveu a sua história no jornalismo da cidade, e não tenho dúvidas que vocês são referências importantes para todo mundo, sabe? Eu acho que o objetivo aqui é a gente resgatar mesmo essa memória, lembrar dessas pessoas como vocês, desses profissionais que traçaram uma trajetória importante, deixando, obviamente, muitos aprendizados ainda hoje, principalmente para esses jovens aí como o Victor, que estão tocando essa bola agora aí para chegar no mercado de trabalho e precisam conhecer o passado, as coisas que a gente fez lá atrás, para marcarem os gols agora pela frente. Então, primeiramente, Victor, eu quero te agradecer mais uma vez. Acho que foi uma grande oportunidade aí, mais um grande momento de aprendizado para nós. Com certeza. Eu que gostaria de agradecer a você, Ricardo, mais uma vez, por essa oportunidade, pela parceria, e agradecer ao Wander e à Paula pela visita, pela entrevista hoje. Com certeza foi muito boa e foi uma honra ter vocês aqui. Então, vou terminar aqui de uma maneira saudosista. Né? Vamos agora o plantão esportivo. Wander Luiz, qual é a informação? Wander, muito obrigado. Muito obrigado. Vamos lá. No Morumbi, agora 35 minutos do segundo tempo. Agora São Paulo 2, Santos 1. Informando. Não vou fazer o merchandising aqui. Né? Não tem problema, a gente pode até lembrar. Eu me lembro muito, Wander, do Edilson Elétrica, Avenida Brasil, perto da ponte de Santa Terezinha. Olha, boa. Boa. Ricardo, eu quero primeiro agradecer a você pelo convite. Muito obrigado pela consideração. E te parabenizar por esse trabalho, porque eu acho que é um trabalho importantíssimo de memória, e não só de memória, de uma visão crítica dessa questão do que era o passado e do presente, sem maniqueísmos, vamos dizer assim, mas sim colocando isso de uma maneira mais profissional e importante, e espero que realmente os mais novos, né, atentem muito para essas questões que você está trazendo. Então, acho que o seu trabalho é um trabalho que ultrapassa muito somente esse momento, mas é um trabalho que fica até para a posteridade. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Paula, obrigado também. Microfone aberto aí para você fazer a sua despedida. Bom, eu queria agradecer, né, a oportunidade. Eu sei que eu não contribuí com muita coisa, porque o esporte, assim, futebol não é muito minha área, mas eu queria dizer que as novidades tecnológicas, as novas mídias, elas com certeza têm um papel importante em nossas vidas, elas têm um lado bom, né? Essa rapidez também é boa, no caso de uma emergência, também, né? Principalmente para emergência. Exatamente, E apenas assim, não deixem de ler livros, apenas eu diria isso, entendeu? Não deixem de ler livros. É isso. Muito obrigado. Então, assim, estar já com a gente aqui já é uma grande contribuição, Paula. E às vezes o tempo passa, e muitas vezes a gente não tem uma percepção, e às vezes as coisas estão passando com tanta velocidade, de quantas contribuições a gente já deixou e quantas a gente ainda deixa. E muitas vezes, somente a nossa presença já é uma grande contribuição. Sim. E isso, estar com vocês aqui, já é, sem dúvida nenhuma, uma grande contribuição para todos nós. Tá? Então, com muito carinho, eu me despeço de vocês, do Victor e dos nossos ouvintes e espectadores também que vão nos acompanhar nas nossas redes sociais digitais, no nosso canal no Spotify, também no YouTube. Um grande abraço para todos e para todas e até o próximo episódio.